O líder do grupo disse estar muito assustado. Então, o protagonista franziu o senho e perguntou: o que aconteceu depois? O homem explicou que avançou contra o mutante, porque não tinha motivo para viver, mas o monstro nem resistiu. Os membros da equipe observaram o narrador atentamente. Por algum motivo, quando o lutador perfurou o corpo do monstro com um machado, o gigante não atacou, mas apenas abriu a boca e gritou estridentemente. Além disso, após cada golpe, uma substância estranha jorrou de sua boca. Tudo ao redor de Shino estava coberto de sangue. Antes de outros zumbis chegarem, os sobreviventes conseguiram escapar. O corpo do monstro com a cabeça e membros cortados. Deite no chão, o homem disse que não sabia quantas vezes. Naquele dia, ele estava à beira da morte. O protagonista franziu o rosto em silêncio. Johan coçou o queixo e percebeu que a Hidra não conseguia lutar. E disse que seu amigo teve sorte, que ele tinha imunidade. Shino estendeu a mão e perguntou. Mas eles estavam falando sobre... porque ele não sabia nada sobre imunidade. O amigo explicou que era raro pessoas imunizadas ao vírus zumbi. Para não se tornarem zumbis, mesmo se feridos ou mordidos. Swift sorriu, Redin estava ao lado dele. O homem ergueu as sobrancelhas surpreso. As paredes do prédio eram de vidro. O cara perguntou se realmente não havia tal coisa no acampamento deles. A resposta foi negativa, colocando a mão na testa. O líder do grupo explicou que tinha uma regra, que qualquer mordido tinha que cometer suicídio imediatamente, para morrer sem dor e sofrimento. Colocando a mão no ombro, o jovem pediu ao companheiro que não se culpasse, porque tomou a decisão certa. O protagonista franzia a testa e explicou que a Hidra era um tipo de mutante. Podia ser infectado apenas por estar perto. Havia um símbolo de âncora com uma estrela. No prédio administrativo, foram esses monstros que levaram o mundo à destruição, deixando os guerreiros impotentes. O mutante apareceu quando a área foi invadida por zumbis. Felizmente, alguns lutadores tinham imunidade, mas eles ainda não sabiam como era produzido. Johan lembrou que um zumbi o mordera no ombro, imaginando o moribundo Shino. Ele pensou que, em uma vida passada, eles definitivamente não tinham imunidade. Mas dessa vez, havia muitos demais dessas pessoas. Swift, Hayden e Shino sorriam. Ao lado de seu líder, Yuan estava atrás deles. Dogcatcher e Masaya Grind. O rapaz se perguntava qual era o fator comum, o denominador entre pessoas com imunidade, e assumiu que era a capacidade de sobreviver. Abrindo a boca e cuspindo. Ele decidiu não perder tempo com preocupações inúteis. Cartazes de publicidade pendurados no interior do prédio. O time deveria ser o primeiro a entrar. A sede conjunta, o líder do grupo. Ele disse saber onde estava o depósito de suprimentos. Ao vê-lo, o jovem se opôs, explicando que tinham suprimentos suficientes. As bandeiras coreanas no grande edifício, balançando ao vento. Os sobreviventes precisavam ir ao escritório. A vanguarda era composta por Swift, Reg e Shinho. A boca do homem caiu de surpresa, indagando se era arriscado enviar tão poucas pessoas. À frente, olhando para ele debaixo das sobrancelhas. O protagonista explicou que entrariam lá para garantir que não houvesse Hidra ou outros mutantes lá, reduzir o risco ao grupo geral. Vendo o resto da vanguarda sorrir e concordar, Shino achou que eles eram imprudentes. Suportes de ferro sustentavam o prédio por dentro. Yaki liderou o segundo grupo. Eles foram instruídos a proteger a entrada do escritório e se separaram após o sinal. Quase todas as janelas do prédio estavam quebradas. Corpos de soldados estavam dentro as paredes
e o teto estavam cobertos de sangue. Franzindo, o homem ficou surpreso ao ver seus aliados em ação. Sangue jorrou no ar. Shinnô suou frio. Vendo Redding e Swift lidarem rapidamente com os inimigos, ele pensou que não precisavam de sua ajuda, porque eles não estavam ao nível das pessoas comuns. O protagonista brandiu a espada. Golpes poderosos. Cortou o corpo do zumbi em várias partes. E Owen colocou a espada atrás da cabeça. Sangue jorrou em todas as direções. Zumbis ensanguentados caíram atrás dele. A porta do corredor estava coberta de sangue, em frente ao corpo do mutante. Os caras disseram que acabaram com isso, apesar de um monstro ainda não estar morto. Peças de carne no chão. Tremia convulsivamente. A equipe decidiu queimar o cadáver. Chamas envolvem o corpo do mutante, em frente à entrada do prédio. O líder explicou. Esse era o acesso à sede conjunta. Mas o problema, disseram que não sabiam como subir. Olhando para cima, o cara decidiu o caminho mais fácil seria pelo telhado. Jardim, se a porta estivesse quebrada. O alarme soaria e então os zumbis cercariam os sobreviventes. De todos os lados, os monstros rugiam atrás da porta do prédio, despindo a jaqueta. Shinnô disse que iria subir. Ele foi perguntado se tinha certeza de que poderia fazer. Agarrando uma borda na parede, o homem disse que não haveria problema, porque sabia desligar o alarme. Vendo o companheiro escalar a parede, Radan elogiou e o jovem concordou. Cenouras subiram ao céu escuro, fumaça saía pela janela quebrada. A limpeza foi concluída. Agora a equipe precisava ir ao centro de operações, o centro de comando estratégico e o centro de apoio militar. Nessa ordem, segurando um rádio nas mãos. O protagonista toda a informação sobre a frota, levar para o jardim. No quarto andar, havia muitas prateleiras com pastas ao redor. Havia árvores na varanda do prédio. Muitos livros estavam no chão. Os membros da equipe carregavam caixas de livros. O líder disse: eles tiveram sorte de encontrar toda a informação. Eles precisam. Iho franziu as sobrancelhas e queria falar algo, mas Johan rejeitou imediatamente a oferta. Ele olhou ao redor, suponho que seu camarada queria perguntar sobre ir à Biblioteca Nacional. Colocando a mão para frente, o soldado disse que estava muito perto. Um pequeno prédio de biblioteca era visível. Atrás da área do parque, o cara perguntou: o que mudaria se encontrasse um livro? Isso explicaria as razões do que estava acontecendo. Iho respondeu: esta era a última chance de conferir tudo. Antes de sair da Coreia, olhando-o com severidade, o jovem explicou que não poderia ajudar ou esperar, enquanto seu camarada arriscava a vida. Uma torre de TV erguia-se no edifício. O líder do acampamento perguntou se a curiosidade e sede de conhecimento valiam a vida dele, franzindo resolutamente as sobrancelhas. O lutador deu uma resposta afirmativa. O personagem principal, virando-se, disse: ele não entendia pessoas assim, mas respeitou-os e permitiu que seu camarada, para fazer o que ele achava necessário. Yael estendeu a mão e agradeceu ao comandante Yoran, com uma expressão pensativa no rosto. Decidiu que não tinha direito de impedir ninguém. Quem estava disposto a arriscar a vida por suas crenças. Nuvens escuras pairavam sobre o prédio. O líder mandou a equipe coletar documentos da administração do distrito de Bupion. O céu esbranquiçou, fumaça saiu das janelas quebradas da casa. Chame estava morta no chão de madeira. Um walkie-talkie estava ao lado dela. Ao vê-la, o rapaz baixou severamente o olhar.
Swift encolheu os dentes por trás. O velho segurava um cigarro na boca. Então, ele expressou sua insatisfação com a situação. A porta de saída de emergência abriu. Calgu entrou no prédio e disse ter matado todos os inimigos. O jovem olhou para baixo, pensativo. O jovem lutador sorriu e disse que era hora de ir embora. O mercenário tinha a cabeça nas mãos. O velho, olhando para frente, explicou que a mãe de Shen estava tentando proteger sua filha. Os membros da equipe estavam ao lado dele. Ele olhava para ele com uma triste franzida. O homem disse estar em um impasse e não sabia o que Ione havia passado. E em que situação ela se encontrava agora? O fumo de cigarros espalhou-se pela sala. Ele expressou o desejo de encontrar a mulher e matá-la. E perguntou se ele teria tal desejo. Se ele tivesse uma filha, o protagonista olhou para ele em silêncio. A sala estava escura. O homem amaldiçoou o que estava acontecendo. O fumo do incêndio subiu alto no céu. Alguém perguntou se a usina nuclear explodiria. Ao ouvir a resposta positiva, o velho concluiu que não havia como impedir. Os heróis ficaram frente a frente, na entrada do prédio, abaixando as sobrancelhas. O homem disse que não precisaria fazer nada. E perguntou se os homens que seguiram o comandante morreu em vão, desviando o olhar. Johan respondeu que a razão de vir a Yongson era para encontrar os documentos necessários para operar um navio de guerra militar, a fim de se afastar à distância da zona de contaminação radioativa. Depois disso, ele agradeceu ao idoso, abaixando a cabeça. O líder dos mercenários parabenizou seu companheiro e disse que essas eram as palavras que queria ouvir. O cara explicou que sentia pena pelos que morreram, mas o velho não era facilmente afetado por morte alheia. Seus cabelos vermelhos cobriam seus olhos. O homem olhou para trás ao ser convidado a se juntar à equipe. Porque não se arrependeria se ele seguisse as instruções do líder. O jovem franziu o senho severamente, esperando que seu amigo leal lutasse com ele até o fim, sendo o principal inimigo o Apocalipse. O líder dos mercenários olhou para o companheiro. Ele levantou as sobrancelhas. Quando o comandante prometeu criar um lugar especial, os membros do acampamento olharam ao redor. Um sorriso apareceu no rosto do velho. Olhando para o amigo, o homem perguntou se ele queria que ele confiasse nele. A resposta foi afirmativa. Nuvens flutuavam no céu azul. O líder dos mercenários recusou a oferta, desviando o olhar e colocando as mãos nos bolsos. Ele repetiu as palavras. O protagonista perguntou por que tal decisão era necessária. Ao que o velho o olhou. O homem respondeu que haviam passado por muito juntos e que ele confiava no companheiro, ao saber que o homem era como um pai para ele. Johan franziu as sobrancelhas, questionando. Levantando o líder dos mercenários, explicou que não poderia prejudicar seus filhos e ofereceu-se para ouvir a ordem. Desviando, o garoto decidiu fingir que nada havia acontecido. O velho abriu a boca com desagrado e gritou que era uma brincadeira. Alguém perguntou se o amigo já havia estudado no exterior. Outra resposta foi que o mais longe que tinha ido era até Jeonju, a cerca de Giloko. A cerca ao redor do prédio estava coberta de arame farpado. O sol brilhava no céu azul. Sentado em um banco, o homem perguntou se o amigo quisesse vingar a morte do jovem. Acampamento pela morte de seu lutador. O jovem o abordou pelas costas. Fechando os olhos, ele disse que teria destruído todos. Se ele ia ficar aqui agora, eles não estavam em condições de lutar. Olhando para trás, o líder dos mercenários disse que era uma decisão inesperada. Sentando-se ao lado
O dele. protagonista explicou que assassinatos desnecessários apenas aumentaram as preocupações. O céu azul pairava sobre o prédio. O velho decidiu partir ao ouvir a ordem de arrumar as coisas. Calgo perguntou para onde iriam. Pessoas limpavam ao fundo. Risando, o homem respondeu que era uma viagem ao exterior. Swift perguntou se o idoso iria com eles. Johan olhou para trás e confirmou. Olhando para o lado, a morena pensou que, apesar da sua mau humor, o poder militar deles aumentaria. No pier, um barco enferrujado estava atracado na água. Vendo o mar, o cara ligou para o quartel-general. Pegando o telefone, Lena perguntou se seus companheiros haviam voltado. Respondendo à pergunta sobre se havia algo estranho, a garota respondeu que tudo estava calmo na ilha. As janelas do comitê brilhavam ao sol. Desviando, o jovem pediu para mandar um barco até o pier. Do lado de Lena concordou. Peu e Belinda observaram a conversa. Com expressões chocadas, largaram o telefone. O líder do acampamento elogiou o excelente trabalho deles. Promete confiar-lhes a tarefa de... Protegendo Lena, os rapazes o agradeceram. Franzindo, o protagonista pensou que suas palavras não eram apenas uma cortesia. Ele lembrou da garota séria. Disse que não era sobre a sobrevivência do grupo, mas sobre a sobrevivência da humanidade. Se ouvir as profecias da freira, poder-se-ia concluir que ela precisava de proteção especial, ao contrário do momento em que chegaram. Agora, mais da metade do pessoal do acampamento, enquanto o poder militar, os combatentes se reuniram no pier. O velho sorriu. Soldados armados o cercavam. A sólida força de mercenários não deixava dúvidas. Chino e seus companheiros olharam ameaçadoramente para frente. Eles também eram muito talentosos e não precisaram ser testados. Destacou-se especialmente o irmão mais velho de Sorrei. Quem era considerado o melhor atirador na vida passada do rapaz, Sirhan sorriu, ao lado de sua irmã. Johan franziu as sobrancelhas e achou bom que todos estivessem reunidos, juntados, porque eles funcionariam bem juntos. Ele imaginou um depósito cheio de comida e pensou que não haveria brigas sobre os suprimentos, porque eles têm de tudo em abundância. Shinou ergueu as mãos. Ele discutiu algo com o velho? Essas pessoas podiam ser confiáveis. Havia nuvens brancas no céu. O sargento sorriu, dizendo que era bom conhecê-lo. O velho camarada notou que havia mais pessoas. Na multidão, um homem de barba se destacava, apeludando seu camarada. O homem encolheu os dentes ao reconhecê-lo. O velho agarrou o soldado pelos cabelos. O menino declarou ter recebeu treinamento adequado. O mercenário, assustado, confirmou que não cometeria o mesmo erro 2 vezes, colocando as mãos nos quadris. O garoto pediu ao velho conhecido que não se preocupasse, porque o velho treinava tigres. O jovem disse que o soldado gostaria de ver o sargento, e seria uma pena se ele os deixasse. Ganso soltou as mãos e gritou que era bom reencontrar seu camarada. Depois de muito tempo, colocou a mão na boca. O sargento pensou que seu amigo se transformar em pessoa totalmente diferente. E concordaram. Havia um telhado azul na fortificação. Alguém disse que já os esperavam. E que tiveram que voltar aqui pela segunda vez, porque havia muitas pessoas. O barco afastou-se da costa. Campos e casas eram visíveis além da estrada. O velho sorriu. Chinel olhou para trás e ficou surpreso com o que viu. Chickens e porcos caminhavam atrás da cerca. Uma colheitadeira recolhia grãos no campo. O homem, surpreso, abriu a boca. Não conseguia acreditar na quantidade de coisas aqui. Um navio militar estava no pier.
Lena sorriu, elogiando a amiga pelo bom trabalho. Uni estava atrás dela. O protagonista olhou para trás e perguntou se algo estranho havia acontecido. A garota respondeu negativamente e ficou feliz por seu camarada estar seguro. Os habitantes da ilha cercaram os heróis. Uma alegre turba saiu correndo para o pier, abaixando-se e acariciando o cachorro. Siri perguntou como ele estava. Pessoas retiravam paletes e cordas do pier? Owen perguntou se a namorada tinha notícias. Lena respondeu. Ela não via sonhos novos há muito tempo. O rapaz se alegrou por nada de grave ter acontecido. Alguém se aproximou, o jovem olhou para trás. Quando alguém o chamou, a freira olhou para frente. A garota preocupada ergueu a mão e perguntou: o que aconteceu com Jong-suk? Todos ficaram em silêncio. E até Noah suou frio. Yuan olhou para o chão e pediu a Sehi para trazer. Jihai olhou para Sehi, que se aproximara, e perguntou o que era. Havia um anel na toalha ensanguentada. Sehi disse que pertencia a Jong-soo. Eles cuidaram do corpo, mas não puderam devolvê-lo. Yen desviou o olhar. Jihai perguntou o que Ele era. disse Que Jung-sui morreu em batalha e pediu perdão por isso. Jei caiu ao chão, afirmando que era mentira. Alguém se aproximava deles. No avançou. E Yen colocou a mão no ombro dele. No olhou para o comandante e sacudiu a cabeça. Jabin se aproximou da garota e pediu-lhe para cuidar de si. Hai gritou que era tudo mentira. Todos ficaram em silêncio, sensibilizados. O céu estava brilhante. Parte começou a conduzir a menina chorando longe do pier. Eles olharam para o sargento e assumiu que algo havia acontecido com Hai. O tio pensou por um instante e disse que, de fato, recentemente, ela engravidou. Todos olharam para o tio, chocados. Ele disse que compreendeu quão perigoso era ter filhos, no momento atual, mas seria a primeira criança. Nascido após o colapso do mundo. Ela até escolheu um nome para o filho da nova era humana. Ela esperou que eles viessem contar a Jones. Jien ficou em silêncio. Noah desviou o olhar. Trovão estourou, chuva desabou sobre o acampamento. Havia pastas com documentos na mesa. Yen convidou. Todos devem se familiarizar com os documentos. Ele pediu para treinar a equipe necessário para operar o navio. Yuhan ficou à frente da mesa e disse que contava especialmente com Luca. Ele tinha muita experiência no exército. Luca concordou e Eren olhou para o velho e pediu que ele descobrisse como operar o equipamento de um navio militar, além da quantidade de materiais que precisava ser carregado. O velho franziu a sobrancelha. Ian já havia perguntado ao velho Pak escolher culturas que pudessem ser armazenadas por muito tempo. O velho disse que o apelido o confundiu e pediu para ser chamado de vovô. Yahan olhou para o vovô e disse, sendo ele o líder de uma gangue de mercenários, ele o chamaria de velho, Nan, e ficou indignado, chamando o herói de filhote. Ian olhou para Peck e perguntou se seria difícil transportar o gado. Com eles, o velho sorriu. E será melhor comer parte do gado, avançar, fumar o resto e levar consigo. O herói examinou o mapa e sugeriu uma festa de carne. Todos aceitaram essa informação com alegria. Yen mandou que todos coletassem produtos com maior vida útil. Agora, coletar comida e combustível é prioridade. Yen olhou para Kim e perguntou o que estava acontecendo com o motor. Ele disse que geralmente entendia o que estava acontecendo. Mas antes, seria melhor ir ver. A chuva parou e Erron mandou Kim verificar o local. Ele pediu para não se preocuparem com a mão de obra.
Ele poderia usar todos. Swift traduziu: leia as instruções em outro idioma. Eles disseram aos alunos que o sonar em questão era um dispositivo Instalado que captava no fundo. ondas sonoras em um ambiente em um raio de aquático, 10 como um quilômetros, sonar marinho, e que funcionava Yang olhou para o e homem perguntou se ele realmente conhece inglês. Swift respondeu que estudou no exterior. O herói disse ser corretor de seguros. Quem estudou no exterior conseguiu tudo. Swift sorriu e disse que então começou a era da eterna competição e uma educação interminável. A noite caiu. Yen disse que eles trabalharam bem. Ele mandou todos descansarem e disse que a partir de amanhã haveria muito trabalho. Eles chegaram, havia muitas caixas, perto do navio de guerra. Um grande time estava no convés do capitão. Yan perguntou quanto tempo levaria. Lucas sorriu e disse que tudo estaria pronto em breve. Ele pensou que seria mais difícil. Ele disse que o Sr. Kim era muito bom em manutenção. Mas ele não era apenas o dono de uma loja de ferragens? O cara sorriu e disse que era chamado de mestre em equipamentos abertos. Lucas surpreendeu-se e perguntou o que era equipamento aberto. Kim estava mexendo na sala de tecnologia naquele momento. O cara disse que isso também é o que chamam de especialista em comunicação não verbal. Ocorrências e condições sem conexões, tais como internet ou linha telefônica. Ele é mecânico, então não entende muito bem. Lucas sorriu e disse que era legal. De qualquer forma, ele pensou que em um dia ou dois, eles poderiam fazer um lançamento de teste, levando em conta abastecimento e carregamento de bagagem. Preparar-se-ia para a partida em 4 dias. Ian disse que era bom. Saíram para a proa do navio. Yahan olhou adiante, com o cabelo agitado pelo vento. Ele observou as pessoas trabalhando no pier. Ele pensou que tudo o que restava apenas aguardar o retorno de Jarro. O céu estava cinzento, nuvens, a cidade. Havia um cadáver no arquivo, sangue jorrava. Yu encontrou um velho caderno e resmungou. Ele sorriu, pegou o livro e sorriu novamente. Ele abriu o livro com imagens de uma serpente. Seus olhos se alargaram, ele tremeu. Ao perguntar o que era, ele encolheu os dentes, perguntando como aceitar isso. Havia muitas ilustrações assustadoras e sinistras nas páginas do livro e Yu não conseguia aceitá-lo. As nuvens se dispersaram. Uma carcaça de porco estava assando na grelha. As meninas estavam cortando legumes. Jean lavava tomates na água. Ele olhou para Jet e sugeriu que ela descansasse. A garota sorriu, colocou um avental e disse que ela deveria fazer seu trabalho. Havia muitos bifes temperados na grelha. Todos gritavam, aguardando ansiosamente a carne suculenta. Todos se reuniram e se prepararam para o banquete. Ian pediu para não deixar um pedaço. Todos estavam felizes e não queriam preocupações. Todos os dias, as pessoas pegavam pedaços de carne com palitos. Havia muitos toldos na praia. Muitas churrasqueiras, Swift e Radin comiam o que queriam. Sari entregou ao herói uma carne verde e pediu que ele abrisse a boca. Siri franziu a testa e pediu ao herói que abrisse a boca. Mas ele disse que estava fritando carne e deixa comer sozinha. Mas Ian ainda colocou a carne na boca. Swift e Radin se aproximaram dele. Swift disse que substituiriam o comandante e mandou falar com as pessoas. Ian disse que já estava terminando. E então pediu a todos para descansarem e comerem mais. Paguem, franziu o rosto. E disseram que acabaram de comer o suficiente. Swift perguntou se poderiam tomar um lanche juntos. Yahan sorriu ao expirar. Viedjo e saudou o herói, mandando todos beberem. Swift perguntou por que havia muitas pessoas ao redor do idoso. Ele disse que
se ele assustaria as pessoas imediatamente. Swift se sentou ao lado dele e sorriu. E pediu para chamar alguém que gostasse de beber álcool. O velho sorriu. O velho desafiou Swift a chamar as pessoas pessoalmente. Eles trocaram um brinde com cervejas. O velho gozou com prazer e disse que a cerveja estava gelada. Ele olhou para Ian e chamou-o para beber um copo de cerveja. Ele perguntou se ele realmente veio trabalhar part-time na loja de charcutaria. Ian disse que estava bem e pelo menos uma pessoa deve permanecer sóbria. Ele pediu aos recrutas que parassem de discutir, assim como aos outros. Ele disse para ir beber com o velho. Yahan ficou surpreso e perguntou: que palavras ofensivas o velho estava dizendo? E disse que se o comandante não estiver de bom humor, então, como os outros podem se divertir? Normalmente, é como se o chefe tivesse dito: vai se divertir e eu vou trabalhar extra. Swift percebeu imediatamente as palavras do mercenário. Yahan bebeu sua cerveja. Serri se inclinou sobre a mesa e perguntou se poderia se juntar a eles. Jean olhou para a garota e perguntou por que ela veio. Ela não deveria estar se divertindo com os amigos? Siri respondeu que era mais interessante aqui. Ela perguntou o que estava acontecendo e por que todos os copos estavam vazios. Ione riu, estendeu a garrafa. Ele disse que a garotinha sabia se comportar. Ele ofereceu a cerveja, e Siri calmamente começou a beber. Enchendo um enorme copo, Siri encolheu os dentes. Sussurrou. Ela perguntou ao mercenário se ele sabia o que Appa lhe disse. Ela sorriu de canto e disse que o herói disse que ela estava melhor do que o normal. Todos começaram a rir da imitação de Anne por Siri. Ela disse que, depois de deixar alguns caras mais crocantes, o pôr do sol se aproximava. O riso das pessoas ressoou pela ilha. A noite caiu e a lua cheia surgiu. Jihai recolheu copos vazios em uma bandeja. Anne pediu à garota que descansasse. Ele disse que ela já havia trabalhado demais hoje. A garota percebeu que o herói também se esforçara. Hoje, ela disse que limparia todos os pratos sujos. Ela mesma, Anne sorriu. E disse que terminaria tudo sozinho. E que a garota deveria descansar. Apenas assentiu tristemente. A praia estava vazia e chamou Jeff. Ele olhou para a garota com severidade e disse que faria assegurar que a garota pudesse dar à luz em paz. Ele deu a palavra, e lágrimas surgiram nos olhos da garota. Ela sorriu com dificuldade e agradeceu ao herói por dizer-lhe isso. Ela disse que seria eternamente grata a ele. Ela se ajoelhou, aí ficou em silêncio. As luzes se apagaram em todo lugar. A água lambia a areia da praia. Anne sentou em uma cadeira e olhou para o horizonte. Sari aproximou-se com 2 latas de cerveja e perguntou se o herói não conseguia dormir. Anne olhou sombria para a garota. Ele olhou adiante, mandou que ela parasse de beber. Porque amanhã era a partida, Siri se sentou ao lado dela. Eles disseram que essa seria a última noite aqui. Ela colocou a mão na do herói. As bochechas da garota ardiam. Ela olhou nos seus olhos e aproximou a mão. Anne olhou nos olhos dela. Sylvia disse seu nome com reprovação. Win chamou o cara perto do prédio. Gritou que E havia entrado em contato. O herói disse que voltaria em instantes. Siri começou a beber cerveja. Ela sentou, sozinha, olhou para o mar e disse que o irritava. Manhã chegou, Iho andava de motocicleta pela cidade. E chamando o comandante, ele começou a respirar pesadamente. Jan disse que achou o cara morto. Ele disse que quase morreu. Ian disse que estava feliz que o cara estivesse bem. E perguntou se houve algum progresso. EH começou a despejar de cadernos e livros de sua mochila. Eu sorriu, pegou alguns em suas mãos. Disse que encontrou o primeiro livro sobre navegação.
e eles contêm informações sobre logística, centros que permitem abastecimento. No meio da viagem, ele olhou para Ian e perguntou se ele já havia escolhido o destino. O herói disse que iriam para Nova Zelândia. Ele disse estar preocupado com o GPS. Ele mostrou o mapa, que não estava funcionando, e disse que apenas 1 ano foi suficiente para o GPS. Se a função desligar, devem seguir assim. O herói começou a traçar um percurso. Eles iriam pela costa oeste até a ilha Jeju. Então sul ao longo da costa chinesa até Taiwan. E ao longo das águas costeiras até as Filipinas. E depois para Papai, uma Nova Guiné. E depois direto para a Nova Zelândia. Iho fez uma cara de surpresa. Disse que este trajeto era mais longo, mas mais seguro. Se algo der errado, poderiam atracar em terra. Yeon sorriu e disse que Iho assumiria o controle. O navio ressoou o megafone. Anunciou que eram 15 minutos até a partida. Todos devem tomar seus lugares. Gun e Noah sorriram. O homem disse: ele nunca imaginou que iria navegar novamente em um navio. Ian disse que era destino. Ele tirou o rádio e perguntou o que estava acontecendo na sala de máquinas. Estava pronto? Kim, do motorista, disseram que não há desvios no funcionamento da sala de diesel. No motor, Ian se voltou para a cabine de comando. Disseram que não havia problemas no convés. Os combatentes disseram que não havia nada de estranho. Lucas sorriu e garantiu que tudo estava bem. No heliporto, as escotilhas laterais estavam fechadas, e A1 olhou sério à frente e anunciou a partida. O navio avançou, as águas se afastaram de sua popa. O navio foi cada vez mais além do horizonte. 9 meses depois, Auckland. A torre erguia-se sobre os edifícios. O vidro quebrou, a loira surpreendeu-se ao se virar. Terry entrou na sala e começou a atirar. O homem coberto, de feridas. Ele pegou a arma, quando um enorme cão negro atacou o homem. Começou a o despedaçar. Chernish foi pedido para parar. Seri pediu ao cão que soltasse o homem morto. Atrás dela, os membros cansados de sua equipe estavam parados. A garota disse que, se não se apressassem, eles não conseguiriam se adaptar à velocidade dos outros. Ela perguntou se eles imaginavam que tipo de monstros estavam nos outros grupos. Eles subiram mais as escadas, os membros do esquadrão, todos exaustos, sérios. Houve uma explosão no arranha-céu. Corpos estavam no corredor. Uma arma apontava para o homem loiro. E eles o cumprimentaram em inglês. Siri olhou para outro refém. E ela... Se eles fossem os últimos sobreviventes do Oeste. O homem disse que os homens capturados estavam ali. Ela perguntou se ele falava coreano. O homem sacudiu a cabeça. O homem olhou para Siri com raiva, em inglês, e chamou os macacos da Amazon. Sarah sorriu e disse que não sabia. Estava em outras unidades, mas ela certamente conhecia um macaco. Ela atirou no homem. Havia uma pilha de equipamentos e drogas na mesa. Siri olhou, culpada, para o refém. E perguntou se ele estava bem. Ela tirou a fita da boca do homem. Um dos capturados... Ele perguntou em inglês se era uma equipe de resgate. Siri não entendia o que ele falava. O homem tremeu de medo e disse: eles realmente são. Siri franziu a testa para o homem. Nessas regiões, eram chamados de diabos asiáticos. O homem de bigode tremeu. Siri sorriu e perguntou por que ele estava tão tremendo. Ela estava aqui para salvar os capturados. Ela olhou para as prateleiras do laboratório e disse: ela precisaria esperar por Swift chegar. Um helicóptero sobrevoava a cidade. Estava pousando no prédio. Luca olhou para o grupo de pessoas e disse que os homens entrassem na sala à esquerda.
e as mulheres à direita. Ele pediu que todos se despissem. Eles precisam ser desinfetados. Então, vesti-se de novo. Os cientistas assistiram, surpresos, ao trabalho dos asiáticos. Um dos cientistas lembrou-se da primeira vez que viu um navio militar. Ele achou que era uma equipe de resgate americana. Mas ele estava errado. O navio atirou no prédio e metade dela começou a afundar no março. Os cientistas achavam que os asiáticos eram mais prováveis. Invasores, eles surgiram de repente e começaram a destruir zumbis e mutantes, como um meteoro, e quando a área se tornou habitável. Começaram a organizar grupos armados. As atrocidades desses brutalmente suprimiram qualquer tentativa de resistência. Rapidamente se tornou uma história entre os sobreviventes em Auckland. Chamaram os heróis de demônios vindos do leste. Pessoas trocaram de roupa. Os invasores levaram 8 meses para dominar a cidade de Auckland. Pessoas foram conduzidas pelos corredores do prédio. Nesta ilha artificial em Auckland, eles coletam sobreviventes. A porta se abriu. O cientista fechou os olhos, suando. Para sobreviver, ele precisava ser o que os asiáticos precisavam. E sentou-se em frente ao cientista. Anne pede a Swift para ser um negociador. Swift olhou para a multidão e perguntou: quem seria o representante? O cientista ergueu a mão e apertou a dele. E se apresentou. Os homens se curvaram a ele. E disse que ele parecia ser do leste. Mas aparentemente um novo